Olá! Hoje a gente vai desconstruir um conceito que está por toda a parte no nosso dia a dia, mas que nem sempre paramos para entender na sua essência jurídica: o Estado. A gente olha o mapa, vê os países, mas se formos pensar do ponto de vista do direito, quais são os ingredientes essenciais que realmente formam um Estado? O que faz um Estado ser um Estado? Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, a teoria clássica, que é o ponto de partida de qualquer estudo, basicamente divide o Estado em três componentes centrais, três peças que não podem faltar. A doutrina tradicional é bem clara. Para que o Estado exista de fato, ele precisa se apoiar em três pilares: um espaço físico, um grupo de pessoas ligado a esse espaço e uma autoridade máxima que comanda tudo. Vamos pensar no território como o corpo do Estado. É a base material, sabe? É o onde tudo acontece. Sem esse espaço definido, sem esse chão, não tem lugar para as leis e para a autoridade valerem. Ou seja, como a gente diz no direito, não há jurisdição. Certo. Agora vamos para o elemento humano. E aqui, atenção, porque a gente precisa fazer uma distinção jurídica que é crucial e que muita gente confunde. É fundamental não confundir povo com nação. Povo é um conceito do direito, se refere ao conjunto de cidadãos. São as pessoas que têm um vínculo jurídico de direitos e deveres com aquele Estado. Já nação é um conceito sociológico. É um laço cultural, afetivo, de identidade. E para entender essa diferença, esse exemplo histórico é simplesmente brilhante. O povo judeu existiu como uma nação com uma identidade cultural e histórica fortíssima por séculos. Mas eles só se tornaram um Estado quando o elemento território foi finalmente adicionado à equação, lá em 1948. Percebem? Então, já temos o onde e o quem. Mas como é que isso tudo se organiza? Isso nos leva direto ao terceiro elemento clássico, a soberania, que, olha só, tem uma origem histórica bem específica. Soberania é basicamente a autoridade máxima do Estado. É o poder que diz: aqui dentro, quem manda sou eu. Significa governar sem interferência de fora e ser a palavra final dentro das suas próprias fronteiras. E essa própria ideia de fronteiras, como a gente conhece hoje, não existiu desde sempre. Ela foi inventada. O grande marco foi a Paz de Westfália, em 1648. Esse tratado encerrou um período de poderes todos misturados e criou o sistema que a gente vive até hoje, o de estados soberanos, cada um com seu território definido. Então, chegamos a um ponto crucial. Será que esses três elementos, um território, um povo e um poder, são suficientes para definir um Estado moderno? Especialmente um Estado democrático de direito? É aqui que a conversa fica ainda mais interessante. Grandes pensadores, como Dalmo de Abreu Dallari e George Jelinek, olham para essa fórmula clássica e dizem: calma aí, está faltando a peça mais importante desse quebra-cabeça. Falta o propósito do Estado. O Dallari nos lembra que a máquina do Estado não pode ser só eficiente. A eficiência dela deve estar a serviço de uma missão muito maior: proteger os direitos fundamentais das pessoas. E isso nos apresenta ao quarto elemento essencial, a finalidade. Um Estado moderno não é só um aparato de poder. Ele existe para alguma coisa. A sua própria legitimidade vem de um objetivo maior, que é o bem comum. O Jelinek diferencia o que o Estado é, a máquina de poder, o mundo dos fatos, do que ele deve ser. A grande justificativa para essa máquina existir está justamente no compromisso com esse dever ser. O Estado não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento para a gente alcançar o bem comum. Vamos então organizar tudo isso numa estrutura bem simples, que responde a 4 perguntas fundamentais sobre o que é o Estado. Olha só como esse resumo organiza tudo. O território responde onde, o povo responde quem, o governo soberano responde como e, finalmente, a finalidade responde à pergunta mais importante de todas: para quê? Para que existe o Estado? E isso nos deixa com uma reflexão final. O Estado é uma criação humana. Garantir que ele sirva ao seu verdadeiro propósito de promover justiça e dignidade não é algo garantido, mas sim uma tarefa contínua para todos nós.